que houve uma ruptura ali no medievo e que isso vai ser importante lá na frente, porque como é uma parte da história da filosofia importante até. No século XX houve uma tentativa de rememorar esses autores neo-aristotélicos, né, esses autores aristotélicos, esses conceitos de Aristóteles, e o João vai até tratar disso bem melhor do que eu. Outro tópico do texto, para ser mais rápido ainda, resume contribuições iniciais de uma primeira filosofia de direito privado, que eu nomeei como continental. Eu vou ser bem tópico, porque trata basicamente de duas coisas. A primeira vez em que se houve o trabalho de distinção entre dogmática e um outro campo, no caso, ali dentro do contexto que tem no final do século XIX, início do século XX, que vai se culminar principalmente com Kelsen, nesse contexto específico de uma discussão sobre direito e ciência, que é uma discussão que, para a teoria do direito hoje, a gente pode considerar uma discussão meio datada, mas é uma discussão importante de se saber. Então, se vocês não quiserem ler diretamente Kelsen, tem um livro do professor Agostinho Ramalho Neto, que quem é mais velho aqui, eu, o João Daniel, provavelmente leu em CD. Não vou lembrar o nome do livro do professor Agostinho agora, mas eu acho que é uma introdução ao estudo de direito. O João pode dizer, o João A ciência do direito. A ciência do direito. Isso, a ciência do direito, a professora do Maranhão. Ele faz essa discussão lá. É importante, uma discussão importante saber, mas ela não é, ela é um pouco datada hoje em dia. Pelo menos no campo de filosofia que a gente vai tratar aqui. E o outro autor que ele disse que fez uma contribuição interessante, não nomeei ele, está no texto, eu preferi resumir aqui, é uma outra discussão, principalmente do início do século XX, que foi a tentativa de romper com esse direito liberal e com o individualismo que vem com ele. E aí vem uma discussão entre, digamos assim, entre indivíduo e sociedade, por assim dizer, entre o individual e o social, vamos chamar assim. Mas por que sumariamente, eu só cito esses autores e acho que eles não são tão importantes assim? É porque a nossa discussão vai ser, sobretudo, em filosofia analítica. É uma coisa que eu vou falar mais à frente também, mas a nossa discussão não vai, apesar dos autores serem de língua espanhola, e a gente constantemente vai ver menções a essa outra tradição continental, a base da maioria desses autores, os autores que a gente vai tratar de fato, eles são quase todos de linha analítica. Eu vou explicar depois mais à frente o que é isso. Aí depois ele lista as contribuições de debates contemporâneos sobre o tema, que são exatamente esse debate da filosofia analítica, dessa filosofia, sobretudo anglo-saxã, que ele faz uma historinha, né? Começa com Bentham, vai para a análise econômica do direito, aí depois as reações à análise econômica do direito, os primeiros nomes que surgem, né? O Coleman, o Irenberg, depois uma reação meio que as duas coisas, com Freud e com Gorley, e depois como o debate se encaminha para uma dicotomia que o João Vitor vai apresentar, que é a dicotomia entre formalistas e funcionalistas. E aqui eu vou fazer outro parênteses: formalismo, não instrumentalismo e internalismo são a mesma coisa. Os textos vão tratar desse conceito com esse termo, assim como vai falar de instrumentalismo, de funcionalismo e de externalismo com a mesma coisa. Então, tem que tomar isso como sendo a mesma coisa para poder, enfim, não se perder. E aí ele continua, fala sobre outras tendências que surgiram, para falar um pouco mais de autores continentais. No fim, eu também vou ignorar um pouco essa parte, que ela não vai ser tão interessante para a gente. E no final ele fala uma coisa que é até importante para a gente, que é como aqui na América Latina, e sobretudo na Espanha, que é onde os dois estão, essa discussão não se deu da forma desencadeada que se deu no mundo anglo-saxão, né? Surgimento da análise econômica do direito, reação à análise econômica do direito, as coisas vieram juntas, porque vieram com uma importação. Eles importaram, fizeram uma aplicação muito interessante, muito boa, é por isso que são esses autores que a gente vai ver aqui, o Freydes, o Papagiannis, o Fabra, são todos autores que fizeram um bom trabalho de aplicação dessa filosofia de direito privado na América Latina e no mundo não anglo-saxão, mas as discussões vieram todas juntas porque elas vieram de uma importação. E é uma sorte nossa. Depois vocês vão ver na filosofia de direito aplicada, são vários ramos. A filosofia de direito privado é uma das que pode dizer que 5% dos textos interessantes e importantes, 5 a 10% até, 5 a 10% dos textos interessantes e importantes da tradição analítica sobre filosofia de direito privado estão, pelo menos, numa tradução em espanhol, ou traduzidos dos autores de lá,
ou feitos por autores aqui que desenvolveram uma teoria mais local aqui. Isso é uma sorte muito grande nossa, porque, querendo ou não, e aqui fica um aviso interessante para quem está no começo do curso, ou para quem está no final, nunca é tempo a perder, isso é um jogo que, na sua parte mais profunda, se joga em inglês. Então, a gente vai tratar do nosso livro principal, vai ser em espanhol, os próximos livros vão continuar sendo provavelmente em espanhol, alguns até em português, mas à medida que vocês forem pesquisando individualmente um tema específico, vocês vão ver que vai chegar um fim da tua bibliografia, vai ter que descer para aqueles artigos e para aqueles livros que só tem em inglês, e aí a coisa começa a complicar mais se a gente não tem essa habilidade, que pode ser adquirida a qualquer momento da vida e com uma parcela aceitável de esforço, se for possível, é claro. Então, é isso. O resumo do texto é esse. Vou aproveitar o resumo do texto para fazer uma pequena distinção rápida entre a filosofia continental e a filosofia analítica, mas eu não vou fazer a distinção na filosofia da linguagem, que é a distinção que deveria ser feita, tratar de enunciados analíticos e enunciados sintéticos, enfim, toda a discussão que é como se distingue de verdade e no final das contas, vai até afetar um pouco como é que se descreve, o João pode, depois da apresentação a gente pode até discutir isso, mas é isso. Distinguir a analítica e continental com base em como as escolas se comportam. As escolas da filosofia analítica, ou a escola da filosofia analítica, ela entende, antes do tópico de filosofia dogmática. Relaxa, eu não coloquei no slide porque eu senti a necessidade de colocar depois que eu terminei. A analítica, ela se distingue entendendo, primeiramente, que a fusão da filosofia é esclarecimento conceitual, e ela é vinculada a como essa análise conceitual é vinculada à linguagem e ao modo que ela é dita no mundo, o modo que ela é usada na prática concreta. O mainstream hoje, né? No começo da filosofia analítica tinha uma outra referência de linguagem, mas a de hoje é essa. E ela busca fazer isso no vocabulário universal e acredita numa ideia de comunidade de pesquisa. Então, é muito interessante pesquisar academicamente com ela, e as melhores universidades do mundo são inglesas ou americanas, também por isso, porque eles se intercomunicam de uma forma que dificilmente outras tradições filosóficas se intercomunicam, porque eles tentam trabalhar com os mesmos conceitos, por conta dessa visão de linguagem que eles têm. A filosofia continental se divide em várias escolas, você pode colocar um monte de coisa nela: psicanálise, marxismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, fenomenologia, hermenêutica. Todo mundo ali é continental, está fora da ilha, né? Não é nem anglo-saxão, nem canadense, nem americano. São alemães, franceses, italianos, ibéricos, são a filosofia continental. Ela se divide em várias escolas que não debatem entre si, só internamente. Tem um vocabulário geralmente específico daquela tradição, tem problemas e livros específicos daquela escola, e é com isso que eles dialogam, e isso dificulta um pouco essa transição. Claro que existe, claro que muita gente faz, mas dificulta um pouco. Pode passar o próximo tópico, João. Fechei aqui, senão já demorei muito. Tá, vou tentar ser rápido nessa aqui. Isso está no texto, é bom que está no texto, a filosofia dogmática. A filosofia dogmática, elas se assemelham, como está aí, no objeto, né? Nosso objeto, por exemplo, é direito privado, então elas vão tratar do mesmo objeto, mas elas têm uma diferença na abordagem ou na ênfase. Como é que é essa diferença? A diferença se dá em como são feitas, como lá o conceito lá de cima que eu falei que era interessante, como são feitas perguntas ou respostas que utilizam uma abordagem dogmática ou uma abordagem filosófica. Então, no nosso caso, a gente vai ver o tempo todo contribuições da filosofia política, da filosofia do direito, da filosofia da linguagem, da filosofia moral, que são campos que não estão vinculados à dogmática e à prática jurídica, mas contribuem de alguma forma e são utilizados instrumentalmente para analisar esse objeto, e aí que está a forma que a filosofia trabalha, que é distinta da forma que trabalha a dogmática. E o que seria dogmático? Eu botei dois sentidos de dogmática aqui. Um sentido estrito, que é o nosso senso comum. Conjunto de escritos que servem para a formação dos profissionais do direito e para a aplicação de argumentação e raciocínio jurídico na prática, desde o advogado até o juiz. Dogmática é isso. É o manual do Rosenwald, é o manual do Schreiber, e vou ficar aqui para citar só os que eu indico ler. Não vou citar os outros, que é para ninguém ler, porque não, os outros manuais de direito civil não valem muito a pena. Mas são esses. Isso é o que o senso comum. Quando a gente fala dogmática, a gente geralmente fala disso. Fala de autores que escrevem um manual
visando ensinar alguma coisa ou ajudar na aplicação do direito. Tem um conceito mais amplo, que eu acho interessante, que é um conceito que, digamos assim, ele está mais próximo ao raciocínio jurídico, que dogmática é o conjunto de compreensões sobre o fenômeno jurídico dos participantes do que chamamos de prática jurídica, da comunidade jurídica, então. Então, desde você, que talvez esteja no grupo, seja do primeiro semestre, até o presidente da STF, que eu acho que hoje em dia é o Fux, vocês partilham de uma comunidade jurídica, de uma comunidade de compreensões sobre o fenômeno jurídico que a gente pode chamar de dogmática jurídica. Isso é interessante no Brasil, porque a gente tem um problema muito grande com concursos públicos, com uma indústria de concursos públicos, que cria uma série de teorias, uma série de classificações e uma série de abordagens que são feitas, assim, na honestidade, para fazer questão de concurso público, só que uma hora ou outra acabam entrando na prática e complicando a prática e dando trabalho para quem pensa a prática. Muito trabalho para quem pensa a prática. Então, esse é um conceito mais amplo de dogmática. Mas vejam que esse conceito está sempre aliado à prática. Mesmo o estrito, mesmo e até o amplo, estão sempre aliados à prática. O conceito, já a filosofia, eu vou botar o conceito que está aqui mesmo, para não passar tanto tempo, já que a gente vai tratar disso lá na frente. É um raciocínio teórico que surge a partir de perguntas conceituais e justificatórias. Quando eu falo em perguntas conceituais, eu falo em perguntas conceituais mesmo. São perguntas conceituais, sobretudo que, e aí na tradição da filosofia analítica, que não tem uma verificação empírica delas. Essa parte é importante. Então, perguntas conceituais são perguntas que geralmente não são feitas por outros campos. E o principal, são as mais filosóficas, aí coloquei justificatório, isso foi um castelhanismo, né? São justificativas, não existe justificatório no português, até onde eu lembro, mas justificatório é como está em espanhol, né? Foi uma tradição quase literal, né? Castelhanismo. Essas são mais filosóficas porque não existe um outro campo do conhecimento, a sociologia, psicologia, as ciências sociais no geral, história, geografia, que tente fundamentar coisas. São campos que podem ser normativos, mas de uma outra forma. Então, o trabalho de justificação de algo, fundamento, toda vez que você vê um livro que tenta fazer o fundamento de algo, a chance dele ser um livro que se pretende filosófico é bem grande. Então, em suma, é isso. Pode passar para o próximo slide, João. Vou falar um pouco da abordagem de filosofia um pouco mais, tá? Filosofia do direito, né? Vou dar um conceito amplo e fraco de filosofia do direito. É o estudo das diversas teorias e abordagens filosóficas sobre o direito, para não entrar em confusão sobre o que é filosofia, o que é filosofia do direito, etc. Então, é o conjunto do estudo de quem tenta fazer uma abordagem teórica do direito. Então, o que é fazer uma abordagem teórica, no geral? O que é uma teoria, no caso, que é o segundo tópico, né? Uma teoria é uma representação simplificada da realidade que busca explicar os elementos dela para que possamos compreendê-la. Isso é uma teoria. Ela também é uma espécie de visão particular de mundo. E essa visão particular de mundo influencia a forma que a gente faz esse tipo de representação, né? Essa representação simplificada. E vocês vão ver que no debate da filosofia do direito privado, muito do confronto de visões diferentes também é um confronto de visão diferente sobre o que é o direito privado e sobre o que é fazer filosofia do direito privado, o que é a teoria do direito privado. Essa visão diferente influencia na forma que se simplifica a realidade. Então, ela é um óculos para ver a realidade, que, ao mesmo tempo que faz enxergar algumas coisas, te faz não enxergar outras. Por quê? Porque a nossa realidade é muito complexa, e aí vem o segundo tópico, né? Porque nós precisamos de uma teoria. Nós precisamos de uma teoria basicamente porque a realidade é uma coisa complexa, diversa e dinâmica, que precisa ser simplificada para se tornar inteligível. Então, a gente olha um objeto, tenta relacionar os elementos dele, separar os elementos dele, aproximando o que é semelhante, distinguindo o que é diferente, para aí ela tentar ser um pouco mais inteligível. E é isso que está a dificuldade, o João vai falar depois, de teorias mais fortes e o que ele vai chamar de unitárias lá na frente sobre algo. Então, pode passar o próximo slide, já vou acelerar aqui, porque senão é difícil. Tá, o que é uma teoria do direito? Conceito geral de uma teoria do direito. Botei aqui como bem geral mesmo, um conceito de tese, um conjunto de conceitos, teses, que são conectados de modo unitário ou não, mas geralmente de modo unitário e sistemático, e fala sobre a natureza, as características, o fundamento e o funcionamento do direito.
Isso é um conceito geral que vocês vão ver que está muito mais próximo ao conceito descritivo, que é o próximo tópico. Uma teoria descritiva é uma teoria, que é o segundo tópico, é uma teoria que ela tenta observar e explicar o modo como o direito é ou funciona. Ela afirma que o direito funciona de uma forma ou é de uma forma. Ela tenta fazer isso. Ela não faz nenhuma valoração moral em cima disso. Então, o que uma teoria descritiva pode ser? Dado esse conceito, ela pode ser ou verdadeira, essa descrição coincide com o real dessa coisa, ou ela pode ser falsa, não há essa coincidência. Claro, isso é um conceito muito complicado. O que tem de gente que bate nesse tipo de descrição da teoria descritiva, da possibilidade de se fazer uma teoria descritiva, nesse nível de neutralidade e não valoração, é infinito, de várias formas distintas, atacando vários aspectos diferentes. Mas a gente tem que chegar no grosso aqui do que é, pelo menos, principalmente para quem é da tradição analítica. Uma teoria normativa, por sua vez, e essas duas primeiras são muito importantes para o nosso objeto, as outras duas, uma não é tão porque não tem muita gente, outra não é tão porque a gente não chegou lá, eu vou chegar lá. Uma teoria normativa, já, por sua vez, ela não tenta fazer essa descrição, né? Ela tenta propor, orientar o modo como o direito deve ser funcionar, ou o modo como o seu objeto deve ser funcionar, né? Eu botei aqui o direito, mas eu estou falando do geral ainda. Então, o objeto ele deve ser de uma forma ou deve funcionar de uma forma. Então, você tem uma avaliação aí nessa carga. E nessa avaliação, você vai dizer se vale a pena essa conceituação normativa, essa teoria normativa ser aplicada ou não. Então, ela vai ser boa ou ruim. É isso. Uma teoria interpretativa. O João vai voltar nisso. Ele vai colocar isso aplicado ao nosso objeto, que é o melhor possível. Ele vai falar isso aplicado ao nosso objeto com base nas leituras dele. Uma teoria interpretativa é uma teoria que é aliada, sobretudo, à teoria do Dworkin, né? Sobretudo, ele tem uma teoria interpretativa, mas geralmente é associada a ele. Ela procura interpretar o direito que é, né? À luz de como ele deveria ser, tornando o melhor possível, jogando a melhor luz, como ele mesmo utiliza. Eu não acho ela tão importante para a gente, botei aqui porque se eu não colocasse ia ser ruim. Eu não acho ela tão importante assim, porque os autores que trabalham com filosofia de direito privado, no geral, eu não conheço nenhum, o João pode me dizer se ele conhece algum, eu não conheço nenhum que seja dworkiniano, até porque os dworkinianos no mundo anglo-saxão cabem dentro de uma Kombi. Só tem muito dworkiniano aqui no Brasil. No mundo anglo-saxão, que é onde vem mais desenvolvida essa teoria de direito privado, eles cabem basicamente numa van, e não conheço nenhum deles que trate de direito privado, porque eles têm muita tendência a tratar de teoria de decisão, de filosofia de direito constitucional, é mais a vibe deles, por conta da própria forma que o Dworkin trabalhou a tese dele. Né? E, por fim, teoria crítica, que é uma coisa que a gente não vai abordar ainda agora, mas é uma coisa que eu e o João pensamos para o futuro, pelo menos começar com o distributismo aí, um pouquinho mais social, do querem paz, para depois pensar uma coisa um pouco mais crítica, mas por enquanto não, por enquanto a gente vai fazer um debate que é tipicamente liberal. Mas a teoria crítica, em suma, ela procura identificar os aspectos que o direito oculta, legitima ou reproduz de formas de injustiça e opressão. E ele reproduz, ele justifica, ele oculta com uma capa de normalidade. É isso basicamente que a teoria crítica tenta fazer, no geral, né, para tentar botar todo mundo que faz crítica no mesmo saco. Aí tem mais uma distinção que eu coloquei aí, que o João vai abordar um pouco, ele vai dar um exemplo de uma, que é até melhor, que é o que eu chamei de teorias top-down e teorias bottom-up. Geralmente não se trabalha nisso, é uma abordagem que eu peguei mais ou menos do Shapiro, mas eu acho que é interessante a imagem que faz o conceito, que aí ajuda bastante. A teoria top-down, são as teorias top-down, né, são as teorias abrangentes, né? Ela sai de cima para baixo. Elas buscam desenvolver uma teoria geral do direito privado, por exemplo, no nosso objeto, que seja aplicável aos diversos campos e problemas. O João e os autores chamam também de teoria unitária. Vocês vão ver que a teoria do Eyrenberg, e o João vai dar esse exemplo, é uma teoria unitária, é uma teoria top-down. Ela faz uma teoria geral do direito privado, a partir de princípios bem fortes até, né? No caso do Eyrenberg, são deontológicos, ele é kantiano, aristotélico, mas é sobretudo kantiano, e desce
para construir a teoria a partir desses princípios e depois emana para os campos. Já teorias bottom-up, teorias que vão de baixo para cima, elas partem dos problemas de um certo campo, contratos, propriedade, por exemplo, e os elementos de caracterização deles e fundamentação desse campo e dessa teoria, geralmente não podem ser emprestados para os outros campos. Você não faz uma teoria bottom-up de contratos e consegue aplicar ela diretamente para a propriedade. Você, no máximo, partilha alguns pressupostos e tudo mais, mas os elementos dela são diferentes porque ela sai de baixo, sai das caracterizações, e como eu já disse naquela hora, nossa realidade é muito complexa e não é fácil fazer isso quando você sai dela, tenta sair dela e não tenta impor a ela uma teoria. E o que é importante do aspecto, tanto das teorias top-down, quanto das teorias bottom-up, quanto das teorias normativas e das teorias descritivas, o que é importante nelas? É que saber quando uma é uma coisa e quando a outra é outra coisa é muito importante para a gente analisar essas teorias, porque quando elas são descritivas ou normativas, quando elas são top-down, quando elas são bottom-up, essas teorias estão nos mostrando quais são as pretensões dela, o que ela promete fazer. E com base nessas pretensões e nessas promessas, é muito mais fácil avaliar a validade, a qualidade delas, seja interna, seja externamente. Então, são aspectos importantes de se avaliar. Eu não coloquei no slide, mas tem uma outra coisa que eu não vou falar dela, né? Eu só vou mencionar que existe, né? Também existe diferença entre você fazer uma teoria universal, que geralmente é o que as teorias descritivas tentam fazer, as teorias positivistas tentam fazer, uma teoria que se aplique a todos os ordenamentos, a todo o direito privado, muito difícil fazer quando é não aplicado, mas talvez alguém tente um pouco, que se aplique a todo o direito penal, em todos os ordenamentos possíveis, pelo menos se pretende fazer isso, com uma teoria universal, e uma teoria local, que fala, não, minha teoria serve para o direito, no caso o Dworkin tem uma teoria local, o Dworkin diz abertamente que a teoria dele serve para o direito americano e acabou. É para isso que o interpretativismo serviria. Então, claro, pode ser adaptado, mas enfim, em tese é uma teoria local. Não está no slide, mas é bom fazer essa distinção, que também é uma distinção que fala de pretensões, e pretensões é importante para avaliar. Pode passar o slide, João, por favor. Obrigado. Tá, já terminando, para não passar muito meu tempo. Eu acho que eu pensei isso em meia hora, talvez eu não lembre que horas a gente conversou, mas eu quase cheguei lá. Eu vou só listar esses 3 tipos de teorias aí que eu acho importante. É uma distinção dentro da filosofia analítica, dentro da jurisprudência americana, né? Jurisprudência é a teoria do direito. A primeira é a teoria do direito analítica. Ela trata basicamente de debates sobre a natureza do direito e elementos de caracterização básica. Aí você tem o positivismo, inclusivo e exclusivo, você tem o justnaturalismo, tem o interpretativismo e tem outras teorias que tentam fazer esse trabalho de pretensão descritiva. Descrevem de forma distinta, a descrição para o justnaturalismo é uma coisa diferente do que é a descrição para o interpretativismo, que não é uma descrição nem interpretação, como diz o próprio nome, mas ainda tem uma pretensão descritiva. Em geral, todos eles têm uma pretensão que é descritiva, se dizem descrevendo o direito nessa teoria de direito analítica. A teoria do direito normativa não, ela está se aproximando também ao nosso conceito de teoria normativa. Ela busca uma pretensão normativa do sentido que eu dei para lá, o direito como deve ser, os elementos que ele deve cumprir, as funções, os objetivos que ele deve ter. E aí eu listei aqui alguns campos do conhecimento que fazem esse tipo de teoria. A teoria da justiça é uma das mais importantes para a gente. O João Daniel tratou disso no doutorado dele, ele aplicou, ele fez uma filosofia do direito privado a partir de uma teoria da justiça. E ela é muito importante para a gente por conta disso também. E trata basicamente dos elementos básicos do que faz as nossas instituições serem ou não justas, se for resumir assim. Trabalha muito com distribuição de recursos e tudo mais. Teoria da democracia, que tem temas muito ligados à divisão de poderes, representação política e coisas do tipo. Teoria da igualdade, que aí você pode colocar o feminismo, o antirracismo, todas as teorias de discriminação no geral, contra capacitismo, contra especismo, são teorias da igualdade. E teorias da liberdade, que também tem uma certa discussão para a gente.
que são as teorias que falam sobre liberdade de expressão, sobre limites do direito, limites do que o direito pode regular. Isso é bem importante para o direito privado, né? Geralmente são privatistas que têm a índole de limitar mais o direito. Paternalismo, por exemplo, autonomia e paternalismo também é um conceito trabalhado bastante pelas teorias da liberdade. E a teoria do direito aplicada, que para mim, claro, aqui é uma visão minha, o João pode até discordar, não sei qual a posição sobre isso, para mim ela é uma aplicação local, para se dizer, numa área específica, de pretensões dessas duas áreas de cima, tanto da analítica quanto da normativa. E aí você tem uma filosofia do direito constitucional, uma filosofia do direito penal, uma filosofia do direito processual, o direito constitucional geralmente trabalhando com jurisdição constitucional, né, o termo que eles mais gostam, mas federalismo também. O direito penal geralmente fala de tipos, fundamentos da pena, seletivismo penal. O direito processual trabalha muito com precedentes, alternativas de resolução de conflito, meios alternativos de resolução de conflito. E o nosso objeto, que é direito privado, que tem três grandes eixos, são exatamente o texto o segundo texto fala de quatro, né? Mas trata muito pouco do quarto, porque ele é muito pouco tratado também mesmo. Para mim, eu não vejo eu não lembro de muitos textos de cabeça que tratam disso como uma coisa autônoma e não tratando disso dentro de outra teoria, que é enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento injusto e sem causa. Mas são três grandes eixos: contratos, propriedade, responsabilidade civil ou responsabilidade extracontratual. São exatamente os três tópicos das três próximas reuniões que o João, o Daniel e o João Daniel vão tratar nas próximas reuniões. E o objetivo dessas teorias de direito aplicado é tratar filosoficamente temas de prática, temas de dogmática. E é isso. Se alguém tiver, vou passar a palavra para o João Vitor, e o João Vitor vai continuar. Beleza. Valeu, Nicolas. Obrigado, meu amigo. Deixa eu dar o próximo passo aqui. Eu vou dar continuidade, pessoal, mas, assim, nós somos um grupo de pesquisa, né? Nós não somos uma aula. Então, se vocês quiserem falar, eu acho que, claro que a gente tem que manter uma ordem, mas não deixem de ter a oportunidade de fazer intervenções e perguntas, tá? Gente, eu vou dar continuidade para falar especificamente sobre filosofia aplicada ao direito privado na linha do que o Nicolas estava falando, tá? Johnny, é isso aí. Vamos lá, vou tentar trazer alguma coisa do que a gente vem pesquisando. Gente, assim, filosofia do direito privado, né? Eu comecei o tópico inicial colocando o que é o direito privado and why should we care. Esse why should we care não é uma brincadeira, porque é uma alusão a um título de um texto famoso do Scott Shapiro, que é o What is Law and Why Should We Care. E é mais ou menos a linha do que a gente tem que colocar aqui. Por que isso importa? Por que é importante falar de filosofia aplicada ao direito privado, na verdade? Vou começar com essa pergunta, porque eu acho que ela tem total ligação com o que o Nicolas falou anteriormente. E eu vou fazer, primeiro, um testemunho pessoal. Por que eu me importei? Por que eu me interessei a começar a pesquisar filosofia e direito privado? Primeiro, por motivos pessoais, eu comecei pesquisando na minha graduação com direito. Eu tinha um grupo de pesquisa em filosofia e outro grupo de pesquisa em direito civil. Então, é meio que interesses pessoais. Mas eu senti, num certo momento, que eu estava iniciando o meu mestrado, uma ampla incompletude da nossa doutrina e da nossa dogmática no debate de uma série de temas e na solução de uma série de problemas do nosso direito brasileiro. E essa incompletude, gente, ela é real, tá? Ela é da ordem do dia. E ela foi falada no texto, em um certo sentido, por que filosofia é chamada para ser debatida, porque muitas vezes ela é debatida sem o nome de filosofia, mas ela tem um certo impacto quando a gente entra num contexto em que a nossa dogmática atual parece se recusar a debater mais profundamente as implicações sociológicas, políticas, filosóficas
dos nossos institutos. Então, hoje em dia, os autores que fizeram livros para sistematizar conhecimento se tornaram os doutrinadores e as pessoas que fazem e formulam opiniões relevantes. Enquanto que aquele doutrinador famoso do passado, aqueles grandes estudiosos do direito do passado, como era um Ponte de Miranda, como era um Orlando Gomes, não estão mais na moda. Esse tipo de autor não está mais na moda no direito civil. Isso é um baita problema, porque os autores que estão na moda, que estão influenciando as nossas decisões, são autores que têm respostas rasas para problemas muito complexos. Eu acredito que esse é talvez um motivo prático do porquê a gente tem que se preocupar com esse tema. Do porquê a gente deve pensar filosoficamente o direito privado. Segundo passo, por que filosoficamente? Teriam outros instrumentos para isso. Mas eu acho que o instrumento filosófico é o instrumento de início, né? É o instrumento em que a gente pode começar a entender um determinado instituto, um determinado corpo jurídico, uma determinada coisa, para que a gente possa, aí sim, dar um passo e dizer, não, beleza, agora eu sei qual é a melhor ferramenta para eu poder responder o meu problema. Eu acho que nem isso está muito bem claro. Isso traduz o porquê eu acho que a gente precisa também rever o próprio conceito de direito privado. Tá? O conceito de direito privado, num contexto brasileiro constitucionalizado, ele meio que foi perdido. Isso é falado nas disciplinas de teoria, nas disciplinas de introdução ao direito civil e tudo mais. Talvez todos aqui já tenham tido esse contato com essa tese, de que houve, a partir do processo de constitucionalização do direito, a partir da Constituição de 88, especificamente no Brasil, uma quebra dos liames entre o que é o direito público e o direito privado. E essa quebra leva a um tratamento do direito privado como se público fosse, certo? Isso tem uma certa relevância. Essa tese ela não está integralmente errada, eu acho até que ela tem algo de correto nela, só que ela leva a um caminho como que muitos doutrinadores, muitos autores já chegaram a defender, de quase que extinção do direito privado. E a gente acaba esquecendo de qual é o raciocínio por trás do direito privado. Para que serve o direito privado e quais instrumentos que são manejados dentro do direito privado, né? E o que é o direito privado? O direito privado é o direito que regula relações entre entes privados, entre pessoas que não estão se relacionando com o Estado, no máximo de forma imediata, quando o Estado vem e regula aquela relação e garante que haja segurança no desenvolvimento dos negócios, ou que seja garantida a integridade das pessoas quando elas estão se relacionando naquele momento, que é o que faz a responsabilidade civil. Isso é uma questão, esse raciocínio, pelas próprias razões históricas do direito anglo-saxão, em certo sentido, mantido e conservado no direito anglo-saxão. Porque lá a gente não tem um direito civil codificado como a gente é acostumado aqui, e por isso faz muito menos sentido a gente falar de uma morte absoluta do direito civil rumo a uma independentização de todas as disciplinas e uma autonomização das disciplinas do direito civil. Lá elas já são, em certo sentido, autônomas, e esse sentido de unidade é dada pela lógica e pelo próprio conceito de direito privado. Então, a filosofia do direito privado começa aí, da gente começar a questionar para que serve o direito privado ou o direito civil e para que servem cada um dos institutos que a gente vai trabalhar para exatamente a gente começar quem sabe, resolver problemas reais, ou problemas práticos. A forma como isso é feito
se relaciona com as formas como eu posso fazer uma teoria. E aí liga também com o que o Nicolas estava fazendo, que é a diferença entre teorias descritivas e teorias normativas. A teoria descritiva é aquela que visa entender quais são todos os elementos necessários para a constituição de um objeto, enquanto que a teoria normativa ela determina e tenta explicar quais são os elementos que fazem aquele objeto a sua melhor forma, como ele é melhor em algum determinado sentido. Aí entra aquela distinção tradicional entre o que é o ser e o dever ser. Eu fiquei mudo, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Ela caiu ao mesmo tempo que ela falou isso. Acho que ela cai. Tá. Isso, Tranquilo, obrigado, gente. Valeu, pessoal. Então, essa distinção entre ser e dever ser, ela vai ser uma distinção importante para a gente poder categorizar as teorias com as quais a gente vai trabalhar, tá? Nem todas elas são muito claras quanto ao seu objeto, ao seu objetivo, à sua metodologia. Muitas, inclusive, adotam metodologias híbridas e são bastante curiosas esses pontos. Mas, enfim, é uma distinção que nos cabe para a gente dar o start. Daqui a pouco eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. E a gente também tem que ter em mente que, quando a gente chega na filosofia do direito privado, geralmente esse debate ele é atribuído como um debate anglo-saxão. E o texto que hoje a gente foi utilizado serve para tentar provar ou tentar mostrar que esse debate ele não é eminentemente anglo-saxão. Tá? Então, o Esteban Fredes e o Diego Papayannis estão tentando mostrar para a gente que, embora a maioria dos autores que a gente leia diga que esse é um debate anglo-saxão, se vocês forem ler os autores americanos e ingleses, eles vão dizer que o debate é um debate anglo-saxão. Tá? Eles estão tentando mostrar que não é. Existe filosofia do direito privado de forma relativamente esparsa acontecendo. Teve uma filosofia do direito privado acontecendo antes, ou talvez concomitante com o início desse debate nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tá? E hoje, o que é esse debate hoje? É um debate especialmente feito a partir de autores formulados em língua inglesa, tá? Então é um debate amplamente difundido no mundo anglo-saxão, mas que, através de autores como os que a gente está lendo aqui e como os que a gente vai ler ao longo do semestre, que basicamente a gente vai usar a gente vai ler o texto do Diego Papayannis inteiro, a gente vai ter uma certa coerência nesse sentido. Uma série de autores que tentam importar esse debate anglo-saxão para a nossa realidade continental, para o nosso direito civil law, né? E é por isso a importância de consultar esses autores. Então, eu particularmente não gosto só de ler esses autores pela qualidade deles, mas porque eles conseguem fazer uma aplicação para o nosso mundo jurídico que é muito mais palpável para o direito brasileiro do que a gente lê os autores que estão no direito americano e inglês falando de tort law, que, enfim, é uma questão um pouquinho complicada. Mas essa tradução é o que a gente vai tentar desenvolver ao longo do tempo. Gente, a gente, para poder dar seguimento e continuar comentando os pontos do texto, a gente resolveu dividir e tratar de alguns debates importantes, alguns temas importantes que precisam ser falados desde o início para a gente poder comentar. Então, se vocês forem ver os textos iniciais de filosofia da responsabilidade civil ou filosofia do direito privado, geralmente eles começam fazendo algumas distinções básicas, tá? E são mais ou menos as distinções que a gente vai fazer agora. A primeira distinção, de novo, foi essa que o Nicolas já apresentou e eu trouxe novamente. Todos os livros de teoria do direito privado começam fazendo esta distinção, que é a diferença entre fazer teorias descritivas ou conceituais e teorias normativas. Tá? Sem repetir esse ponto, porque o Nicolas já explicou também, eu já falei inicialmente,
é um grupo de teorias, de uma forma de fazer teoria que envolve você identificar aquilo que é a natureza de um conceito, tá? A natureza de um objeto, a natureza de algo, através daquilo que faz ele ser aquilo. Tá? O que eu posso dizer que é um contrato, que é o dever de responsabilidade civil, o que é uma família, tá? E essa teoria conceitual ela tem as suas explicações e as suas consequências metodológicas. Enquanto que as teorias normativas elas visam desenvolver e responder aos questionamentos que indicam o que seria aquele objeto de uma melhor forma, de uma forma mais adequada, de uma forma mais justa, de uma forma, enfim, de 1000 formas, com 1000 critérios que a gente pode utilizar. A gente pode fazer teoria do direito privado dessas duas formas. E, de novo, os autores conseguem, às vezes, misturá-las na hora de construção das suas teses. Mas a gente vai ter que estar muito atento para isso, porque exatamente por causa da distinção humeana entre o ser e o dever ser. Eu não posso usar um argumento do mundo do ser para justificar algo que deve ser. Quem já leu Kelsen e não ficou embaralhado nas primeiras páginas, quando ele tenta explicar isso, talvez não tenha tido acesso à teoria do direito. Tá? Então, quem teve acesso a esse texto, com certeza já ficou um pouco embaralhado com essa discussão. Então, existe um dogma filosófico de que você não pode usar o argumento do mundo que é para justificar o que deve ser. Essa diferenciação forte, que às vezes até questionada por alguns autores, entre esses dois tipos de teoria, que a gente tem que ficar atento nesse momento inicial. E aqui, esse segundo grupo de teorias, que aí agora tem mais relação com o direito privado especificamente, são as teorias instrumentais e as teorias não instrumentais. Tá? A gente pode diferenciar as formas de teoria, especialmente as formas de teoria do direito privado, entre instrumentais e não instrumentais. As teorias instrumentais, no conceito que eu tirei, inclusive, do livro do Roy Faber, consideram que as características centrais de um corpo jurídico se explicam ou justificam em termos de alcançar algum propósito ou remediar um problema social determinado. Ou seja, elas visam alguma coisa. Elas tentam dizer que o direito privado ou a responsabilidade civil, o contrato, eles buscam algo. Então, ele só vai ser a sua melhor forma, ou ele só vai ser contrato se ele atingir minimamente um objetivo, tá? Um propósito. Enquanto que as teorias instrumentais, não instrumentais, são aquelas que visam explicar o direito privado ou um instituto específico de direito privado, tendo em vista que eles são um fim em si mesmo, que eles têm uma racionalidade própria, que eles têm uma ideia própria por trás dele e o objetivo deles é ser eles mesmos. Existe uma frase famosa, ela é famosa mesmo, do Ernest Weinberg, que é: o objetivo do direito privado é ser direito privado. Tá? E aí o Weinberg ele tem, então, uma tese sobre o que é ser direito privado e qual é a racionalidade imanente ao direito privado que faz com que as regras e as práticas do direito privado sejam validadas enquanto direito privado. E aquilo que não é, e aquilo que foge disso, como, por exemplo, na tese dele, a responsabilidade objetiva deve ser alijada, ou seja, retirada do corpo de normas do direito privado, porque ela ofende o próprio ser do direito privado. Olha que coisa até estranha, em certo momento. Mas a gente vai chegar à oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Dentro dessas teorias instrumentais e não instrumentais, a gente geralmente, dentro da filosofia do direito privado, diferencia elas em dois grandes grupos. Né? As teorias não instrumentais acabam se ligando ao que a gente chama de formalismo, a teoria do formalismo, que ela é encabeçada por esse autor que eu acabei de citar para vocês, que é o Ernest Weinberg, que defende que o direito privado ele é em si justiça corretiva. Que isso eu explico daqui a pouco, tá?
Então, para um teórico formalista, eles tentam explicar e fundamentar o direito privado em termos não instrumentais, ou seja, em termos que o direito privado não persegue um objetivo. O direito privado tem uma racionalidade própria e ele visa ser ele mesmo, tá? O que é essa racionalidade é talvez o ponto que a gente tenha que debater. E aí os autores vão se degladiar. Não é só o Weyrich que ele é não instrumental. O próprio texto de hoje comenta algumas referências e diz que alguns autores mais recentes têm caminhado para o sentido não instrumental, como é o caso do Gardner, do Ripstein, como exemplos. São textos publicados recentemente, ainda não tive a oportunidade de lê-los, inclusive, mas que vão num caminho de tentar explicar o direito privado de uma forma não instrumental. O que é o oposto disso? O oposto disso são as teorias que a gente chama de funcionalistas ou instrumentalistas do direito privado. Tá? Talvez as teorias mais famosas desse grupo sobre como você lidar com o direito privado são a análise econômica do direito e as teorias baseadas na justiça distributiva. Por quê? Porque elas são teorias que visam atribuir ao direito privado um propósito. Nas teorias da justiça distributiva, o direito privado deve buscar a justiça na distribuição de bens e encargos dentro de uma comunidade, seja através da responsabilidade civil, seja através do instrumento dos contratos e da propriedade, por exemplo. Essa talvez seja a forma de teoria que se agrega bem com o que o João fez no trabalho dele de doutorado, tá? Tentando aplicar o raciocínio rawlsiano e da justiça distributiva à questão de propriedade. Tá? Mas não só isso. A gente às vezes esquece, mas dentro da teoria funcionalista existe uma questão que é absolutamente diferente da teoria da justiça, que é a análise econômica do direito. A análise econômica do direito é uma teoria funcionalista, no sentido de que o objetivo que ela quer buscar é a eficiência econômica. Ela quer buscar que todos os institutos jurídicos respondam ao ideal de eficiência, tá? Que é um conceito econômico. Então, ele está dentro desse grupo muito hipersimplificado que eu coloco nesse slide, mas que nos ajuda a ter uma noçãozinha básica onde a gente vai pisar a partir de agora. Tá? E aí a gente chega nessa diferenciação fundamental e clássica de como você analisa e pensa o direito privado, que é a distinção das formas de justiça aristotélicas, que é a distinção entre justiça corretiva e justiça distributiva. Tá? Para a gente poder explicar onde chega o direito privado, a gente tem que dar um passo atrás e lembrar o que são elas, como elas foram formadas. O pensamento clássico, ou seja, o pensamento aristotélico, e que foi recuperado, digamos assim, pelo tomismo na Idade Média, as formas de justiça corretiva e justiça distributiva, não eram formas jurídicas, eram forma de como você instrumentalizava a ideia de justiça, o que é justo ou o que é injusto. Tá? Aristóteles explicava, né, através da ideia inicial de virtude, que a justiça era dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que lhe é devido. Essa forma tradicional de entender o que é o conceito de justiça. Só que Aristóteles também entendia que você conseguiria identificar conceitualmente dois sentidos básicos de justiça. O primeiro é o que ele chama de justiça geral, e o segundo é a justiça particular. A justiça geral seria aquilo que seria propriamente ligado com a ideia de virtude. O homem virtuoso é aquele que segue a lei, e aquele que, por ser aquele que segue a lei, ele é uma pessoa justa. Por outro lado,
a justiça geral também, a justiça também poderia ter um sentido próprio, que é o chamado sentido particular de justiça. Ela é uma virtude entre o rol enorme, o rol de virtudes que o Aristóteles levantava para explicar a sua teoria ética, né? A sua teoria ética como um todo. E a ideia de justiça estaria vinculada, enquanto uma virtude particular, à ideia de igualdade. Tá? Então, justiça é dar a cada um que é o seu, no sentido de igualdade. Mas só que essa igualdade, no próximo slide, ela não ela pode ser medida de duas formas. Tá? Ela pode ser medida de duas formas. Então, existem duas formas de como você instrumentaliza a chamada justiça particular, que é uma virtude específica ligada à ideia de igualdade, que é exatamente o contrário, na verdade, é a mediana entre extremos, né, no conceito aristotélico, entre o ter além do que lhe é devido e ter menos do que é devido. Percebam essa lógica. Você deve ter sempre aquilo que é devido a você. Só que isso leva a duas consequências. Leva a consequência de que existem duas formas de como você pode instrumentalizar a justiça. A primeira delas é a justiça aplicada à própria distribuição de bens. Quando eu digo que a justiça é dar a cada um o que é seu, então o que é seu? O que você merece especificamente? Então, é raciocinar com base em justiça a criação de um critério que visa estabelecer o que cada uma das pessoas merece dentro de uma comunidade. E esse critério não é de absoluta igualdade, tá? A justiça distributiva, que é a forma de justiça que visa discutir o que é dar a cada um o que é seu, ela é sensível à noção de desigualdade, porque ela abarca a noção de mérito. Quem merece mais vai receber mais. Quem merece menos vai receber menos. E aqui, de novo, os critérios de como você vai dar esse merecimento vão depender. O Aristóteles ele tinha critérios específicos, mas tinha a ver com a realidade dele. Não vale a pena. E esse tipo de critério não é trazido hoje em dia, quando a gente está falando de contextos em que a gente está em uma sociedade em que já é desigual, que ela já é composta por pessoas que têm muito menos do que outras, etc. Tá? Enfim, eu estou explicando apenas conceitos de uma forma muito rápida e rasa para também não ficar muito cansativo para vocês. Só que existe uma outra forma, além da justiça distributiva, de como você consegue instrumentar a ideia de justiça aristotélica, que é a justiça corretiva. Para Aristóteles, não basta apenas que você faça uma distribuição justa daquilo que são os bens e os encargos dentro de uma comunidade. Você tem que manter aquilo que é de cada pessoa incólume. Se uma pessoa já tem o que ele devia, ele não pode ser afetado em uma transação e perder aquilo que ele devia. Então, quando uma pessoa é roubada ou uma pessoa ela tem o seu bem destruído, não adianta você simplesmente criar um princípio de redistribuição dos bens de uma comunidade. Você tem que fazer com que as pessoas que perdeu alguma coisa também tenha o seu bem devidamente restituído. E essa é a noção de justiça corretiva. Ela busca, aí sim, uma igualdade absoluta entre as pessoas. Quem é que sofreu um mal e perdeu alguma coisa deve ter essa perda restituída, exatamente em razão daquilo que gerou o ganho de uma outra pessoa. O melhor exemplo para explicar a justiça corretiva nem é o dano, é o roubo. Tá? No roubo, você pega o celular e tira de uma pessoa. É uma aplicação
ética da justiça corretiva que você determine um dever coligado à justiça corretiva de restituir esse objeto roubado, porque ele não foi atribuído a você, ladrão. Entendeu? É mais ou menos isso que é colocado. E a justiça corretiva, ela é aplicável em todas as transações entre sujeitos comuns, entre sujeitos particulares. Então, inclusive, na diferenciação que Aristóteles faz entre transações voluntárias e transações involuntárias. Tá? A justiça corretiva é aplicada nas transações voluntárias quando os valores dos bens no processo de uma transação se mantêm para que se conserve o que pertence a cada um. Isso aplica-se claramente à noção de contrato. Então, se um contrato ele pesa demais para um lado, pesa demais para uma das partes, ele não é um contrato que é comutativo. Ele é um contrato que não é justo, porque ele não deixa as pessoas viverem receberem aquilo que lhe é devido pelaquela transação individual que ele está fazendo. Mas além disso, se você involuntariamente está intervindo na seara de bens de uma pessoa, como você faz no dano, tá? Quando você comete um dano, essa intervenção involuntária também geraria o dever de restituição da perda que você gerou. É uma aplicação também clássica da noção de justiça corretiva. Eu corri muito, pessoal, para falar sobre isso aqui, até porque são conceitos que a gente vai falar com calma mais na frente. Mas percebam, nem vale tanto a gente falar sobre justiça corretiva, por exemplo, se a gente quer falar sobre isso, a gente pegasse o Aristóteles. Seria super bacana, super interessante, super formativo. Mas para falar de direito privado, talvez o nosso ponto nem seja Aristóteles, na verdade. Nosso ponto não é fazer uma tradução imediata aristotélica para a nossa realidade. E eu, para tentar explicar esse ponto, eu resolvi falar um pouquinho sobre o autor que eu tenho estudado um pouco mais nos últimos tempos, que é o Ernest Weinberg. Tá? Para vocês entenderem o que o Weinberg faz com o conceito de justiça corretiva para ele explicar o direito privado. Obviamente, o Weinberg tem um tipo de abordagem, que inclusive é uma abordagem que às vezes é totalmente contraintuitiva e com uma série de problemas. Mas ele nos dá um start que eu acho super interessante para mostrar como o aparato filosófico ele pode nos ajudar a entender o direito privado. Então, por isso que eu coloquei aqui um exemplo de uma teoria unificadora. Em que sentido eu falo teoria unificadora? Uma teoria que busque dar coerência para o direito privado como um todo. O Weinberg ele formula uma teoria muito forte e que visa explicar todas as searas do direito privado. Tá? Inclusive, às vezes ele é um pouco estranho, mas também coerente. O ponto fundamental aqui é que o Weinberg entende e defende que o direito privado não tem um fim externo a ele. Ele está condicionado, tá, a fazer o que ele deve fazer. Tá? O direito privado visa, então, fazer aquilo que é a racionalidade própria do direito privado. Qual é ela? É o que a gente já vai falar. Como é que ele chega nessa racionalidade própria? Encurtando o caminho, o Weinberg observa o direito privado como um corpo normativo específico que trabalha as relações privadas, as relações entre sujeitos que estão em certo nível de igualdade. Tá? Então, o direito privado, como ele coloca, ele é um corpo de normas que trata sobre o que pessoas devem às outras pessoas. E não o que uma pessoa deve a um coletivo de pessoas ou ao Estado como um todo. É o que pessoas como eu e vocês devemos entre nós. Certo? E por causa disso, o direito privado não é um campo político. Na concepção do Weinberg, tá? E aí esse é um ponto que é muito controverso. Mas ele não é, portanto, um campo político. Ele é um campo em que a gente deve regular as relações entre pessoas que estão em um contexto de autonomia e liberdade e que devem
manter esse contexto nas suas transações. Tá? E o que é a observação fundamental que o Weinberg vai fazer? É que quando se impõe uma perda a uma outra pessoa, só eu que causo essa perda é que devo retificar essa perda. Aplicando um pouquinho a responsabilidade civil, já vou tentar explicar o porquê que ele centra tanto na noção de responsabilidade civil. O Weinberg, ele tem, então, uma tese de que o direito privado ele é algo que se relaciona sobre o que as pessoas devem umas para as outras. Ou seja, como surgem deveres dentro dessa relação que é puramente privada. Então, você, obviamente, vai atentar-se para uma relação entre essas pessoas privadas, em que o Estado ele apenas serve como um ente mediador dessa relação, entre o que é o ofensor e a pessoa que é a ofendida. De novo, eu já vou explicar o porquê que eu estou usando tantos termos de responsabilidade aqui. Tá? E aí, pessoal, eu vou até pular para a parte final para explicar por que eu estou falando tanto de responsabilidade. Porque o Weinberg ele entende que, metodologicamente, inclusive, para poder você fazer uma descrição do objeto que ele está se propondo, que é o direito privado, ele deve eleger uma unidade básica de análise. Qual é essa unidade básica de análise? É a relação jurídica, é a relação entre duas pessoas privadas mediadas pelo direito. E a relação jurídica dentro do direito privado, como entende o Weinberg, ela é tradicionalmente uma relação de responsabilidade. Por quê? Porque se eventualmente comecem a pensar aí, quando eu deixo de cumprir com um dever que eu tenho com relação a outra pessoa, o que a outra pessoa, no nível privado, tem com relação a mim? Já que a gente estipou a ideia de justiça privada, a justiça criminal privada. É a responsabilização. É a relação de responsabilização que é uma responsabilização civil. Não necessariamente pecuniária, claro. Mas é uma responsabilização civil. Então, se eventualmente eu não cumprir com um dever contratual meu, o que eu posso fazer com uma pessoa? Se, ao contrário, eu faço um contrato com o Nicolas não cumpre com a parte dele no contrato. O que eu posso fazer contra ele? Eu entro com uma ação de obrigação de fazer? Beleza. Mas e se ele continuar não fazendo aquilo que está estabelecido no contrato? No final e ao cabo, o que vai caber? Perdas e danos. No final, o Estado não vai, pela lógica moderna das relações privadas, ir lá na casa do Nicolas e conseguir pegar ele pela cabeça e empurrá-lo até ele fazer o que ele tem que fazer. Certo? Ele vai acabar sendo responsabilizado pela perda que ele gerou, seja ela econômica ou não econômica. É mais ou menos esse raciocínio do Weinberg. Então, como ele entende que a relação jurídica ela é uma unidade básica de análise, ele vai tentar explicar a relação de direito privado como uma forma de responsabilização. E na forma de responsabilização, você consegue abstrair que o direito privado, então, tem uma proximidade muito grande com a noção de justiça corretiva, que é a justiça aplicável nas transações individuais, no momento em que essa transação individual gerar uma perda a uma outra parte, essa perda deve ser retificada. Você deve tentar manter o contexto de igualdade prévia entre os indivíduos. Tá? E aí o Weinberg ele é até um pouquinho mais amplo do que o básico aristotélico, porque para o Weinberg ele não está muito preocupado com as distinções que Aristóteles fazia. Para o Weinberg, justiça corretiva e distributiva não são formas de justiça. Ele não quer dizer que justiça corretiva e distributiva são justiça, e por isso o direito tem que ser justo. Não é isso que ele está dizendo.
Ele está dizendo que, tradicionalmente, no nosso raciocínio, internalizou-se duas formas de racionalidade. E essas duas formas básicas de raciocínio humano se traduzem na noção de justiça corretiva e distributiva. É como se elas fossem... se você fizesse uma redução ad infinito no pensamento, você chegaria a dois conceitos básicos, que é o conceito de justiça corretiva e o justiça distributiva. Tanto é que o direito privado é regulado pela justiça corretiva e o direito público, que é político, é regulado pela justiça distributiva, que, através de um critério político, determina como uma pessoa o quanto uma pessoa deve ter mais que outra, tendo em vista os seus méritos relevantes. Certo? E é aí que ele chega a essa conclusão. A justiça corretiva, então, é a racionalidade própria do direito privado. Tá? Ou seja, tendo em vista tudo o que a gente descreveu e entendeu do direito privado, a justiça corretiva é a sua própria racionalidade. E, por causa disso, é também a forma como o direito privado se instrumentaliza. Até pulando aqui um slide. Ele é a forma do como o direito privado se instrumentaliza. Fazendo essa distinção entre forma e conteúdo, que é uma distinção aristotélica, o Weinberg ele conclui que o direito privado, a ideia do direito privado, ela é, ao mesmo tempo, forma, que é a forma de justiça corretiva, que visa a igualdade numa transação individual, e o conteúdo, que tem a ver com a personalidade. Ou seja, o que vai ser igualado e o que vai ser protegido pelo direito privado? É a personalidade humana, tá? Dentro de todo o contexto de autonomia e de liberdade que uma pessoa deve ter. Inclusive, do contexto de autonomia que está vinculado à noção de ter uma propriedade. Quem tem uma propriedade deve ter a sua propriedade mantida, em certo sentido. Eu não trouxe aqui, porque isso é um momento para debater em responsabilidade civil, tá? Enfim, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Mas, por exemplo, a consequência mais prática desse raciocínio muito abstrato que o Weinberg fez é uma consequência de chegar à conclusão de que a forma de responsabilização tradicional e típica da responsabilidade civil, que traduz a noção de justiça corretiva, é a responsabilidade por culpa, e por causa disso, a responsabilidade civil, e aí os termos são do Weinberg, não são meus, é um erro jurídico. Tá? Ela é um erro jurídico. Por quê? Porque ela é uma contradição em si. Ela, por estabelecer um padrão político de distribuição de encargos de danos, além das pessoas que agiram causando ou gerando a causação desses danos, você acaba chegando à conclusão de que, quando você cria critérios políticos sobre a justiça corretiva, num instituto que é naturalmente justiça corretiva, você está criando um instituto que ele é contraditório em si mesmo, e por isso ele é um erro. E por isso ele não deveria ser aplicado, ele não deveria ser desenvolvido. O Weinberg também, por ele ter uma concepção mais relacional do direito privado, ou seja, tentando explicar como é que funcionam as relações entre pessoas e o que uma pessoa deve para outra, ele é talvez um dos principais opositores, ou, na verdade, o antônimo completo da análise econômica do direito. Se eu quero defender que, por exemplo, o que poderia ser defensável pela análise econômica do direito, que alguns danos não sejam ressarcidos por causa de que aquele ressarcimento ele vai ser não eficiente, isso é uma total monstruosidade para o Weinberg. Por quê? Algumas pessoas que devem ressarcir danos e restituir, cumprindo a lógica e a racionalidade da justiça corretiva, não vão fazê-lo por algo que é externo à própria racionalidade
do direito privado, do direito. Então, seria até uma forma de construir um argumento contra esse tipo de teoria que impõe ao direito privado um fim externo a ele, que nem sempre é interessante. Tá? Gente, de uma forma mais geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. Vai sair aqui da tela. E deixo aberto aí para a gente poder discutir qualquer coisa. Legal, muito legal, cara. Vocês me ouvem? Sim, João. Só para ajudar aí no exemplo, né, tentando fazer o contraponto em conteúdos, quando a gente pensa em critérios políticos, né, o que o Weinreib está tentando dizer aqui é critérios que não sejam do direito privado. Né? Então, não vou avançar nisso, é só para vocês ficarem com isso na cabeça. Quando eu falo de função social da propriedade, eu estou estabelecendo algum tipo de critério que vai levar em consideração algo que não é rigorosamente ligado ao direito privado. Se eu partir do pressuposto que no direito privado o que é meu, o que é teu, e eu tenho toda uma regra de aplicação, quando eu sofro dano, como eu sou restituído, quando eu perco a propriedade, como é que eu busco recuperá-la, quando eu quero vender uma propriedade, qual é a contraprestação pela venda, né? Todo esse contexto, se você insere um elemento função social, você tá inserindo, né, um critério que, para o Weinreib, não seria um critério de direito privado. É algo que vem, e aí a palavra político vem da forma como a sociedade se organiza, daquilo que ela valoriza, daquilo que ela quer distribuir, entendeu? E aí é muito interessante essa observação, porque isso dá justamente a dicotomia, né, das correntes que a gente vai analisar aqui. E não sei o João, não sei como é que o Daniel e os meninos que já estão há mais tempo estudando pensam, né? Eu até hoje não consegui me vincular a nenhuma corrente. Eu tenho meus autores preferidos, mas dentro dos próprios autores eu sofro para justificar determinadas posturas metodológicas. Era só para dar o exemplo aí. Eu também estou na mesma, confesso que também estou. Tem umas perguntas aqui no chat, e eu acho que a gente vamos tentar fazer, são 5h34, não sei quanto tempo, eu não tinha pensado nisso, viu, mas eu vou devolver a bola para vocês. Quanto tempo vocês pensaram para a nossa conversa? Mas eu acho que a gente tem agora um momento aí né, principalmente para aqueles que estão tendo o primeiro contato, né, para tirar dúvida, né? Não se preocupem com as perguntas, todas as perguntas são relevantes, porque a gente está partindo do pressuposto de que ninguém tem uma leitura prévia, né? Alguns até têm, mas a gente está partindo do pressuposto de que ninguém teria uma leitura prévia, e é muita coisa teórica, então vocês podem tentar fazer uma reflexão para fazer aproximações, trazer a experiência de vocês para talvez traduzir aquilo que foi explicado pelo João Vitor e pelo Nicolas. Eu vou ler aqui a primeira pergunta que eu encontrei, mas se eu tiver pulado, a gente pode voltar. Eu acho que foi a Larissa. Pessoal, há relações privadas entre particulares e o Estado? Há um mesmo nível de igualdade entre os dois? Eu vou arriscar aqui uma situação, imaginar um contrato de aluguel em que o Estado é o inquilino. Então, em tese, seria um contrato de direito privado que não está no mesmo nível de igualdade, porque o Estado vai estabelecer uma regra, existe uma regra para isso, e vai ter uma aplicação talvez um pouquinho diferente, mas é um exemplo de direito privado que é híbrido aí na aplicação, né? Não sei se o João teria um exemplo melhor do que o meu. Eu tenho um ponto muito importante aqui no questionamento da Larissa. Como eu responderia diretamente essa questão? É que não há igualdade, de fato, tanto por isso exatamente existe o direito administrativo, tá? Que determina, e que o direito administrativo não é direito privado, ele não é direito privado, ele é direito público, tá? E em razão disso, eu não tenho como dizer que existe igualdade entre as partes, tá? Não quer dizer que eu não possa aplicar raciocínios de direito privado ao direito público em algum momento,
Em nenhum momento, nem o Weyrich defendeu isso. Que eu não pudesse, então, determinar regras de direito público que fizessem referências, inferências e que fossem mais próximas à noção de tradicional do direito privado, as noções de justiça corretiva, e que determinassem um certo nível de igualdade, por exemplo, não criando regras que o Estado pode simplesmente deixar de pagar o aluguel em um determinado mês e deixar a pessoa que está alocando haver navios. Tá? Essas regras, se existem, elas são sempre excepcionais, porque existe um raciocínio aplicado lá subsidiariamente ao direito público. Mas meio que não é a mesma lógica aqui. Mas ele é muito relevante, esse ponto, pessoal, para a gente debater a responsabilidade, principalmente a responsabilidade civil do Estado. Pessoal. Eu estou participando de um outro grupo em Brasília, claro, virtualmente, né? Em que muito do pessoal do grupo está se voltando para debater a responsabilidade civil do Estado. Do ponto fundamental, que a responsabilidade civil do Estado ela não pode ser vista, na minha interpretação, apenas com a aplicação de princípios corretivos, tá? Como se a gente estivesse diante de um ente na mesmo nível de igualdade do que entes privados comuns. Só que, pessoal, qual é o outro lado? Qual é o oposto disso? O oposto é que no direito brasileiro, e é por isso que se quer às vezes criticar, é que o Estado é geralmente, por ser um ente muito forte, a ele é atribuído muito mais deveres do que poderes, né, em certo sentido. Então, a responsabilidade civil do Estado é objetiva pelo risco quase integral. Então, dependendo da área, até integral mesmo. Então, isso gera um peso para uma coletividade que, em alguns momentos, é questionado. Mas meio que, bom, é diferente o ponto. A gente teria que aplicar outros princípios de racionalidade para explicar a noção de responsabilidade do Estado e tentar justificá-la. Tem um ponto aqui que eu acho que é importante, né, no raciocínio que o João tá desenvolvendo, porque todas as disciplinas, de certa forma, elas têm essa discussão sobre autonomia, né? Se são ramos autônomos. Eu lecionei durante um bom tempo sobre direito agrário, e uma das principais preocupações dos autores, e a inicial preocupação era justificar que era um ramo autônomo. Tive a mesma dificuldade quando dei aula de direito ambiental. E aí a gente acaba encontrando aqui, eu acho mais difícil fazer pesquisa nesses campos, mas a gente acaba encontrando aqui questões que te colocam um pé em cada lado, né? Então, eu volto naquele mesmo exemplo do contrato. Os contratos de locação de imóveis, em que o poder público ele entra no imóvel, eles seguem a lógica do direito administrativo, mas você aplica o Código Civil em boa parte. E aí você tem uma aplicação híbrida, né? Então, assim, eu posso dizer que é direito privado? Concordo com o João? Não. E, ao mesmo tempo, eu aplico o direito privado no sentido da normatividade. Então, é mais difícil fazer pesquisa nessa linha, digamos assim, né? Talvez para uma primeira aproximação seja melhor a gente se concentrar naquilo que é a relação entre particulares, né? Entre duas partes individualmente consideradas, para tentar verificar, se a gente estiver falando, por exemplo, uma reflexão que eu acabei fazendo na hora da exposição, se eu consigo trabalhar critérios de justiça distributiva em relações entre privados, se é possível, né? Ou seja, ou se eu acredito na tese do Weyrich, ou se eu consigo ver, até no próprio direito brasileiro, situações em que daria para justificar que o direito brasileiro não é só justiça corretiva, no aspecto das relações privadas. Né? É uma reflexão, tá? E não tenho resposta para isso. Tenho exemplos, talvez. Tem uma pergunta, não foi feita, na verdade. O Gabriel Lima colocou no chat, até antes da Larissa, né? Foi num determinado momento da exposição do João Vitor, ele ia fazer um questionamento, não sei se ele quer falar. Gabriel Lima. Oi, professor. Tá aí ainda? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. Tá ok. Deixa eu fazer meu questionamento, que eu vou até pegar o fichamento que eu fiz aqui para estruturar bem. Assim, perfeita
apresentação aí do Nicolas e do João. A gente que tem uma leitura de teoria do direito vê que esses caras são muito bons mesmo. Tem uma leitura excepcional de uma filosofia de direito geral, digamos assim. Mas, justamente em cima disso, eu queria fazer um questionamento para justamente eu encontrar o meu contraponto entre filosofia do direito, vamos dizer, geral e filosofia do direito privado. Então, a minha questão é a seguinte: eu estruturei mais ou menos aqui na minha cabeça o seguinte: filosofia do direito, de um modo geral, que é um conceito mais ou menos que o Nicolas já trouxe. Ela vai refletir, basicamente, sobre problematizações e críticas a respeito do direito, né? Então, ela vai, ora, levantar questões, desafio senso comum, explicitamente, e ora, vai propor, de forma organizada, de forma racional, algumas soluções. Esse é o conceito que eu tenho em geral de filosofia do direito. Daí, filosofia do direito geral, eu vou ter 3 problemas, basicamente. É isso que está na minha cabeça na hora de fazer os questionamentos que eu lia quando lia teoria geral, etc. E, na minha visão aqui, pelo menos pelo que eu estou vendo, pela tese do João Vitor que eu li, pelo livro do professor Reich, que eu li também, e eu acho até, eu não tenho contato com a pesquisa do professor João Daniel, mas eu acho que é até mais ou menos nesse sentido, eu vislumbro 3 problemáticas na filosofia do direito geral, que é um problema de fundamento, né? Saber em que circunstâncias o direito é obrigatório. Aí, na teoria geral, a gente vai chegar naquela discussão de norma hipotética fundamental, norma primária em Hart, etc. Daí eu vou ter um segundo problema de método, que é efetivamente, partindo do pressuposto que eu já tenho no meu fundamento, eu vou conhecer o direito vigente. Então, eu vou trabalhar como é que é essa aplicação, como é que é essa interpretação. E aí eu vou para o terceiro problema, que eu acho que é aqui que se focam os problemas de direito privado, que são os problemas de justiça, que é basicamente em que circunstâncias a norma ou a aplicação são justas. Então, a minha toada é justamente disso. Para o direito privado, é mais interessante, ou ele só se debruça em relação aos problemas de justiça, e aí está relacionado com vários exemplos, que até eu tenho na tese do João, e tem outras palestras que eu vi também no Fórum sobre a Responsabilidade Civil, que foi aqui pelo Google Meet também, que é, por exemplo, pelo problema de justiça, eu vou, por exemplo, analisar a questão do dano moral, por exemplo, do João Vitor lá, a quantificação do dano moral, especificamente. Então, tem um problema de justiça. Vamos dizer, uma judicialização de uma questão econômica também. Eu vou ter um problema de justiça. Então, a minha pergunta seria isso mesmo? Seria um enfoque, ao invés de um problema de fundamento e de método, que seriam aliados à filosofia geral, aspas, filosofia do direito geral, os problemas da filosofia do direito privado seriam mesmo mais focados nisso, uma vez que até nas exposições, todas as exposições que eu vi, eles trabalham e vão resgatar quase sempre Aristóteles e São Tomás de Aquino, mas, por exemplo, para fazer a digressão, até chegar, por exemplo, num raciocínio mais rebuscado de vocês aí, formalismo, etc. Então, não sei se me fiz entender bem, mas é esse o questionamento. João, queres falar alguma coisa sobre isso? Eu tenho uma pensando agora aqui, né? Eu tendo a concordar contigo em relação aos autores que tu citaste, no sentido de, acho que nós, na própria universidade, nós somos influenciados por toda uma linha de pesquisadores e o que eu fiz na minha tese, que não era uma tese de direito privado, era sobre direito de propriedade, e aí passa pela discussão do direito privado. Eu fiz uma análise sobre critérios, circunstâncias de aplicação da norma para definir se ela é justa ou não, né? Mas eu acredito que existem outras possibilidades. Isso é até um esforço que a gente está tentando fazer, a partir do grupo de pesquisa, catalogar, né, e conhecer, sistematizar esses modelos, porque do ponto de vista didático fica talvez mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um pouco reticente, né, em
entender as teorias de justiça como teorias funcionalistas, né? Vários autores escrevem nessa linha, dizendo que as teorias de justiça elas têm um viés funcionalista pela forma como elas distribuem e elas organizam o sistema de pensamento, né? E eu tenho uma certa restrição com isso, porque quando eu li sobre o funcionalismo, eu formei uma convicção pejorativa sobre isso. Pejorativa no sentido de que o funcionalismo ele não dava conta de explicar critérios de justiça. Então, quando eu encontro um texto que fala, olha, ainda que você fale sobre critérios de justiça, você está dentro de uma categoria que é a do funcionalismo, então eu tenho a necessidade de talvez escrever um artigo sobre isso para justificar que não seja. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, um autor como o Leon Duguy, do que eu li dele, eu não recordo dele ter feito uma discussão sobre justiça. Até porque o Duguy é positivista. E ele, enquanto positivista, pela influência teórica que ele tem, ele está discutindo talvez os outros dois aspectos, do fundamento ou do método. E ele vai defender aquela postura que a gente chama de coletivismo, né? Ele vai defender elementos externos para regular o direito, dizendo que o direito deve ter uma função. É difícil dar uma resposta, né? Eu arrisco que não, né? Bora lá. Também queria fazer um comentário. A pergunta do Gabriel é boa pra caramba, porque realmente é daquelas perguntas que é difícil de responder. Elas são difíceis de se lidar na prática, mas tem alguns elementos que eu teria como apontar. Sobre se eu acho que a questão de filosofia do direito privado é uma questão sobre justiça. Não acho que é só uma questão sobre justiça. Tá? A teoria do direito privado é muito mais ampla do que isso. Para dizer efetivamente, o direito privado, eu vou fazer uma análise, uma teoria para avaliar se o direito privado cumpre determinados parâmetros de justiça. Tá? Não acho que é só isso, não. E a primeira resposta que eu posso dar é o próprio Weinberg. O Weinberg, como eu tentei dizer para vocês, ele não é um cara que está falando de justiça. É até engraçado, porque o conceito dele de justiça corretiva, para ele, não é bem justiça. Não é bem... não interessa se o direito é justo ou é injusto. Mas o que ele chama de justiça corretiva, na verdade, não é justiça como tradicionalmente nós pensamos, mas sim uma espécie de raciocínio moral que está por trás das normas jurídicas que nós formulamos. Tá? Se ele tem uma tese sobre que se eu seguir a lei, então eu estou agindo de forma justa e a lei ela já traz parâmetros de justiça, aí é uma outra questão, tá? É outro ponto. Não acho que ele defenderia isso e tudo mais. Mas o ponto é que onde eu quero chegar com a resposta do Gabriel é que não é o direito privado não é a filosofia do direito privado não é só um debate sobre se o direito privado é justo e quando é que ele é justo, tá? Não é só isso. É um pouco mais amplo do que isso. Muitas vezes existe um debate de fundo vinculado sobre como é que é a estrutura do direito privado, o que é o direito privado, que não tem muito a ver com questões de justiça, são questões conceituais e descritivas. Então, a gente não está 100% nessa ótica. Por outro lado, muitos dos debates mais influentes dessa área são debates sobre direito privado justo e quando é que eu posso fazer valer a justiça no direito privado. E aí entram as teorias mais interessantes que nós temos para debater, como as teorias que visam aplicar princípios de justiça distributiva ao direito privado, como as teorias que visam a análise econômica do direito, porque a análise econômica do direito tem uma teoria da justiça de fundo, que é uma teoria da justiça, se não utilitarista, pelo menos consequencialista, tá? Que aí, enfim, eu consigo fazer essa aplicação de forma mais
Assim, eu tenho como justificar que, quando eu falo que o direito deve ser compreendido economicamente, existe um ideal de justiça de fundo aí que também reporta a noção de teoria da justiça. Mas e tudo isso para dizer e tentar justificar o porquê, por exemplo, a gente não está inaugurando esse grupo falando de Rawls, por exemplo, ou de Kelsen, que o Kelsen tem uma teoria influente sobre justiça. Na verdade, não influente, mas a teoria do Kelsen sobre justiça ela é muito característica de um momento histórico em que se tinha um ceticismo específico com relação à noção de justiça, tá? Que foi quebrada por Rawls, por isso que o Rawls é um marco tão forte, quando ele formulou a teoria da justiça dele com as bases específicas que ele formulou, entendeu? E que influenciou o debate no direito privado também. E aí, enfim, é o que a gente vai também debater, em certo sentido. Quando Rawls publicou Uma Teoria da Justiça, um ano depois já tinha textos como o do Fletcher, George Fletcher, que tentavam aplicar as noções de Rawls à explicação da justiça no direito privado, entendeu? No caso, mais especificamente, da responsabilidade civil. Enfim, é só uma noção inicial para a gente começar a debater. E aí destacar um outro ponto aqui, sem falar que mais difícil ainda é uma correlação que eu poderia propor para vocês, é o seguinte: qual é a relação, ou onde eu posso enquadrar a teoria do direito dentro da filosofia do direito, ou ao lado, né? Eu posso estabelecer uma relação de gênero e grau. Teoria do direito está dentro de filosofia do direito? Filosofia do direito é uma coisa, a teoria do direito é outra coisa, né? Tem toda essa discussão. E aí, quando a gente pega isso e traz para a metodologia proposta pelo João Vitor e pelo Nicolas, né, a gente vai ter um segundo problema aqui, né, de conceituação, né, principalmente quando a gente trabalha com as duas principais categorias, as teorias descritivas e as teorias normativas, né. Então, pegando a provocação do Gabriel, vou retomar aqui porque eu anotei. Eu posso estabelecer dentro da divisão proposta entre teorias descritivas e teorias normativas, que elas, as três, discutem fundamento, método e justiça, ou não? Né? Então, eu faço logo uma aproximação aqui. Positivismo, eu enxergo dentro de teorias descritivas. Teorias da justiça, a priori, eu enxergo dentro de teorias normativas. Né? Sendo que as teorias de justiça, e isso foi uma discussão que a gente teve na pós, há um tempo atrás, bem recente, na verdade, elas não necessariamente são teorias do direito, porque elas são teorias de filosofia política. Então, é difícil categorizar, é difícil fazer o enquadramento, né? Mas é um esforço que eu acho que é válido, né? Não sei se vocês conhecem o professor André Coelho, o André é um dos professores que eu conheço que mais, de forma correta, né, de forma bem adequada, trabalha essa ideia de categorias, né, justificando o porquê classificar determinado autor, né, classificações que eu não encontro nem nos livros de filosofia do direito e de teoria do direito. Professor, inclusive essa sistematização desse meu raciocínio foi numa reunião do grupo também, lá atrás, em 2013, a gente conversando com o André, e aí, tipo, ficou mais ou menos essa noção assim, na minha cabeça. Aí por isso que eu levantei o questionamento, mas é justamente em cima disso que você está falando aí. É uma categorização mais ou menos da cabeça do André, vamos dizer assim. A gente pode até, vamos provocar ele, a gente manda um WhatsApp para ele perguntando o que ele acha dessa provocação. Eu estou arriscando aqui uma resposta que não, né? Acredito que não seja só justiça, aquilo que a gente está discutindo. Mas é uma boa provocação, e está dentro das nossas preocupações metodológicas aqui. É importante a gente ter isso em mente, né? Gente, são 6 da tarde. Como nós estamos aí? Como essa é a nossa primeira reunião, a gente não tem ainda uma jurisprudência consolidada do tipo, vamos levar sempre até 6, ou
algo parecido. Alguém quer aproveitar que a gente ainda está com um tempinho aí para fazer alguma provocação, tirar uma dúvida? É sempre bom ouvir vocês. Pode ser por escrito também, se vocês estiverem com vergonha. Cadê o João, Nicolas? eu vou sugerir para a gente falar já que se eventualmente ninguém mais tiver mandando um questionamento e tudo mais, falar sobre o cronograma, né, que das próximas reuniões e já repassaste os textos, né? Quando eu entrei, já estavas falando do Drive, né? Do Post Drive. Eu estava fazendo isso. Deixa eu ver aqui se ainda está anotado. Deixa eu ver onde eu botei. Eu vou abrir de novo aqui. Eu estava fazendo isso, mas não cheguei a mandar para eles, né? Porque a gente estava aguardando uma confirmação dos últimos textos, mas hoje eu conversei por coincidência, né? Conversei com o Daniel também, e eu vou abrir aqui para vocês como está a nossa ementa atual. Entendi. Só para validar. Vou projetar aqui, rapidinho. Gente, eu não pedi licença para vocês, eu gravei, a gente ainda avalia aí depois, vou interromper aqui a gravação,